está mais do que provado que atividades físicas deixam o corpo e mente mais saudáveis. Mas antes de eu sair por aí fazendo exercícios de qualquer jeito, melhor eu procurar alguém que entenda do assunto, um educador físico. Este profissional responsável pela orientação de atividades físicas é o tema de hoje do Guia de Profissões. There's dancing behind movie scenes, behind the movie scene. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the life. Bom, eu sempre quis fazer educação física, porque eu sempre me identifiquei muito com os esportes, desde criança sempre praticando muito esporte. Ligada em tudo, sou muito elétrica, então eu sempre admirei. Gostar de praticar atividades físicas é muito importante, mas existem outras características necessárias para a formação de um bom educador físico. Não é isso mesmo, professor Dalton? O curso de Educação Física, hoje, ele está estruturado de uma forma que nós temos mais do que a metade da jornada, da carga horária, para disciplinas teóricas, não é? O que isso significa? Isso significa que nós temos uma formação científica, nós temos uma formação cultural, nós temos uma formação específica, claro, não é? Direcionada à teoria sobre o conhecimento do ser humano, sobre o conhecimento da sociedade, sobre o conhecimento pedagógico, e, é claro, sobre o conhecimento da atividade física, o que envolve os esportes. Há um bom tempo, o exame de habilidades já não é mais uma prova classificatória para o ingresso no curso de Educação Física, principalmente nas universidades estaduais aqui de São Paulo. Então, nós podemos receber alunos interessados em ter essa formação, contando até com a participação de deficientes físicos. Ora, por que não? Não é? O nosso principal conceito é que o exercício é nosso instrumento didático. Não é? Então, a gente tem por intenção ensinar o movimento, não é? E não ser um exímio praticante do movimento. Professor, para dar conta dessas competências necessárias na formação de um bom educador físico, como é estruturado o curso aqui da Unesp? O curso de Educação Física da Unesp, ele tem duas formações. A formação do professor, que é a licenciatura, e a formação do profissional, que é o bacharelado em Educação Física. As duas legislações são legislações específicas, associadas ao Ministério da Educação e ao Conselho Estadual de Educação, e são regulamentadas pelo nosso Conselho Regional de Educação Física, que é o CREF. Então, as nossas duas formações, o profissional, o graduado que se forma aqui na Unesp, tem a possibilidade de obter a dupla diplomação e tem uma possibilidade de atuação no mercado de trabalho muito mais ampla. Diversos cursos de ensino superior são oferecidos em duas modalidades, licenciatura e bacharelado. Mas qual será a diferença dessas duas formações para o educador físico? Licenciatura, nós entendemos a formação do professor, ou seja, ele tem uma carga pedagógica maior em relação ao profissional, que é o bacharelado. Então, esse professor de Educação Física, além da carga pedagógica, ele tem também toda a formação associada às estruturas de ensino, né? Ele tem uma formação associada ao conhecimento humanístico, ao conhecimento social. Então, isso faz com que ele se torne um educador. Mas isso exclui a formação biológica e a formação esportiva? De forma nenhuma. No entanto, o bacharel, que atua no mercado de trabalho, nós temos algumas possibilidades. Por exemplo,
Nós temos o bacharel que atua na área de saúde, não é? Então as pessoas que procuram atividade física para a finalidade de saúde vão procurar esse tipo de profissional, que tem uma formação sobre os principais distúrbios musculares, distúrbios ósseos, alguns problemas relacionados à parte respiratória, ao coração, à circulação. Então esse profissional que tem esse conhecimento sabe como aplicar o exercício físico para melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas que buscam a saúde. Por outro lado, tem também o profissional que atua no mercado do alto rendimento, né, que visa competição, né, e visa desempenho na prática esportiva. Então esse profissional tem um conhecimento sobre preparação e treinamento mais específico. Quando eu entrei no curso, quando eu prestei o vestibular, a visão que eu tinha do profissional de educação física era muito limitada, muito restrita, simplesmente a escolas, ou academias e clubes. A partir do momento que você entra aqui na faculdade, você tem um contato com as aulas, com os professores, principalmente com os projetos de extensão aqui dentro da universidade mesmo, o seu leque de conhecimento, a sua área de abrangência, ela fica muito maior. Eu sou o preparador físico do clube, são 2 preparadores físicos, eu e o Felipe Pires, Nós damos condicionamento físico para os atletas, fazendo com que os atletas tenham um condicionamento perfeito para que eles possam realizar suas atividades durante os treinos e o campeonato. São os atletas de alto nível, fazendo com que os atletas dêem uma resposta muito grande, trabalhando acima do seu limite, Não é como qualidade de vida, ele tem um desgaste muito grande. E o educador, a diferença dele é que ele faz com que esses atletas cheguem no seu condicionamento ideal, a mais do seu limite, e também que ele possa manter durante o campeonato todo esse 100%. Mas isso não só depende só do preparador físico. Existem uns departamentos, que são departamento de fisioterapia, departamento médico, departamento nutricional, que favorecem a todo esse condicionamento dos atletas e o profissionalismo do próprio atleta. É o que eu digo, Quando nós iniciamos a nossa saída da faculdade, da universidade, a gente tem uma teoria que é uma base muito boa para nos favorecer ao mercado. Como educador físico, no começo do ano nós fazemos todo o plano anual da disciplina e já pensando todos os conteúdos que a gente tem que trabalhar, saber como lidar com as crianças é totalmente importante. Você só ter o conhecimento das habilidades e dos conteúdos que você quer passar ajuda, mas na hora de lidar com as crianças, de saber como falar, como explicar, como montar uma aula interessante para as crianças é de total importância. Tudo que você aprende na faculdade te dá todo o respaldo para você depois atuar na sua área. E na educação física não é diferente, a gente tem várias matérias que nos ajudam a entender, a trabalhar com as crianças e ter toda essa parte da pedagógica mesmo. E a gente tem as aulas biológicas e todas as matérias que a gente tem na faculdade são de total importância. Quando a gente chega aqui na hora do vamos ver mesmo, na hora das aulas, que a gente lembra e percebe que tudo tem sentido. Além dessas atividades, o educador físico também pode atuar nas áreas de recreação e lazer, dança, academias, em áreas da saúde e também especificamente com deficientes físicos. Bom, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais guia de profissões falando sobre o curso de Educação Física. Em tempos de preocupação com o corpo e a saúde, as academias ganharam cada vez mais adeptos, se tornando outro importante espaço para a atuação do educador físico. O educador físico na academia ele pode estar trabalhando com a musculação, com ginástica em geral, artes marciais, condicionamento físico, pessoal da terceira idade, como personal training também, Tem vários segmentos que ele pode acabar atuando dentro de uma academia. Bom, eu sempre tive um norte dentro da educação física como qualidade de vida, Então eu sempre tentei utilizar os meus conhecimentos para que a pessoa tenha uma vida mais saudável.
Hoje em dia, essa vida tumultuada que todo mundo tem, né? Não tendo tempo para nada, a academia entrou para suprir essa lacuna que existe hoje, né? Hoje você vê a criança, o adolescente, ele não tem aquelas atividades lúdicas antigas, como num campinho de futebol, pular amarelinha, enfim, todas aquelas atividades quando antigamente as crianças faziam na rua mesmo, né? Então a academia veio para suprir isso com uma atividade física. E as possibilidades de especialização desse profissional são amplas? A graduação, Manzano, é o início da formação, né? A gente também prepara o futuro profissional, o professor, para que ele tenha condições de se atualizar, né? Frequentando cursos na pós-graduação ou colhendo materiais e tendo a capacidade de ler e interpretar esses materiais com bastante discernimento. Mas hoje em dia nós temos as especializações, que são os cursos de pós-graduação lato sensu, e nós temos o mestrado e doutorado, que são os cursos de pós-graduação estrito sensu. Na Unesp, nós temos o curso de mestrado e doutorado em Rio Claro, no campus de Rio Claro. E aqui nós estamos iniciando a nossa proposta de mestrado e doutorado. E para fechar esse bate-papo, professor, conta pra gente quais são as perspectivas do profissional que se forma em educação física. A cultura do corpo vive hoje um momento de auge. Então o profissional de educação física, ele tem que ter o papel de atuar na sociedade, indicando qual é a melhor forma que cada um tem para atingir a qualidade de vida, atingir os aspectos de saúde relacionados ao peso corporal, relacionados à saúde do coração, da circulação. No entanto, a gente ainda observa muitos fazendo o que nós chamamos de prática de atividade física espontânea, ou seja, são exercícios que são feitos em parques, ao longo de grandes avenidas, né, sem orientação. Não é? Há algum problema nisso? Sim, porque nem todos têm conhecimento da dosagem ideal de exercício ser feito naquele dia ou na semana, né, e seguem uma programação adequada ao seu perfil corporal, ao seu nível de condicionamento físico atual. Então, o profissional de educação física, hoje em dia, né, ele tem que se inserir no mercado de trabalho, mostrando sua qualidade em mostrar que a atividade física, hoje em dia, não é só uma atividade que é feita nos momentos de lazer, não é? É algo para que se tenha um espaço, que se dedique um espaço da sua vida à atividade física, assim como se dedica à vida profissional. E isso na sociedade, hoje em dia, né, que precisa ser alterado, não é? Então, o profissional, hoje em dia, ele pode orientar a atividade física para que ela seja mais efetiva com relação aos objetivos que a pessoa pretende, mas para isso a sociedade precisa procurar o professor de educação física, o profissional, não é? Precisa procurar esse acompanhamento e ver e sentir, né? A palavra exatamente é sentir em si próprio quais são as alterações que esse profissional pode conferir, não é? Isso tende a conferir à sociedade uma nova postura de vida, não é? Hábitos sociais, hábitos culturais e hábitos saudáveis melhores que garantam aí uma boa qualidade de vida. O curso de Educação Física é oferecido pela Unesp de Bauru, Presidente Prudente e Rio Claro. Outras informações sobre o curso você confere na página do Guia de Profissões. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!